Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Graça e paz seja derramada sobre o seu coração. Eu queria hoje compartilhar uma experiência que eu tive essa semana. Essa semana eu tive numa cidade chamada Bueno Brandão, sul de Minas, e é uma cidadezinha que tem 38 cachoeiras. E eu fui visitar duas delas. E a experiência falou muito ao meu coração. E na última que eu visitei, eu pude observar que aquele som abafava todos os outros sons. Quanto mais perto eu ia chegando daquela água descendo naquelas rochas, as outras vozes, os outros sons sumiam. Era tão intenso, tão forte, que não é que não tinha outros sons, mas aquele som, ele cobria os outros. E também eu percebi que eu fui me afastando, e quando eu me afastava, aí já eu começava a perceber o som do passarinho, do vento, das pessoas que estavam ao redor conversando. Então, aquele som era dividido e já não era, eu já não escutava mais com a mesma intensidade. E aí eu lembrei de um versículo que eu quero ler aqui para você. Quando eu estava ali sentada naquela cachoeira, quando essa palavra que tem também no livro de Ezequiel, mas eu escolhi Apocalipse 1,15 para ler para você a descrição que se faz aqui do Filho de Deus. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Eu lembrei desse versículo quando eu estava lá, observando, acalmando a minha alma frente àquela cachoeira, e eu fui lembrando desse versículo. Então, logo assim, eu cheguei à conclusão, quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais perto eu estou do Senhor, mais intensamente, mais nitidamente eu vou ouvir a sua voz. Mas quando eu vou me afastando, aquele som já é dividido com outro som, as pessoas conversando, o som da água estava presente também, o barulho do passarinho, tantas coisas, barulho de caminhão que tinha numa estrada não muito longe, de carro. Então eu conseguia captar muitos outros sons junto daquele. Não era só ele. E em 1 Coríntios vai falar isso, que há muitas vozes no mundo e que nenhuma delas é sem sentido. Então eu percebi que eu, Ana, se eu quiser ouvir nitidamente a voz de Deus, se eu quiser escutar mesmo o que o meu Pai do céu está falando, eu preciso estar pertinho dele. Eu preciso entregar os meus ouvidos e me aproximar, eu preciso me achegar a Deus. Muitas vezes nós ficamos perguntando, mas o que Deus tem para me dizer? O que Deus tem para me dizer? Mas que distância você está? Você está próximo ou você está longe? Qual a distância que você está do Todo-Poderoso no dia de hoje? Porque às vezes você quer uma resposta que venha do sobrenatural, que venha do eterno, que venha dos céus, que venha de Deus, mas você está tão longe e tantas vozes falando com você. E eu percebi em mim que a minha própria voz também fala alto. E quando eu digo a minha voz, são os meus pensamentos, aquilo que a minha mente fica articulando, fica pensando. Às vezes ela fala mais alto que a voz de Deus. Mas por quê? Porque eu prefiro me ouvir do que ouvir a Deus. Eu quero te dizer hoje, se achegue ao Senhor. Eu estou nessa luta de estar pertinho, 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 para ouvir claramente, nesses dias que eu estou bem angustiada, o que é que o Senhor tem para falar para mim. Eu não posso deixar minha mente dominar. Eu tenho que ouvir o que Deus tem para falar para mim. Porque as pessoas chamam o barulho da água de ruído branco, que é aquele ruído que traz paz, acalma. E assim é a voz de Deus. Olha, que Deus te abençoe. E assim como eu estou procurando cada vez mais me achegar, que você também possa encontrar esse lugar de estar perto do coração de Deus. Fique com Deus e tenha um dia maravilhoso. Deus te abençoe.